E aí vamos lá, vamos ver aqui essas questões aqui de fatoração, né? Ele fala o seguinte, né? Ó, analise as expressões a seguir e aplique os casos de fatoração convenientes para fatorá-las. Então, beleza. Então, vou colocar aqui de lado para a gente fazer a 3A. Então, vamos lá. A 3A aqui, ó, eu vou reescrevê-la. Então, 3A. E ela é x à sexta menos 2x ao cubo mais 1. Beleza. Então, vamos lá. A gente tem que explorar um pouco aquilo que a gente já conhece para que a gente chegue a alguma conclusão, certo? A gente tem uma equação que é muito parecida com essa, porque também tem três termos, e que de repente ela pode servir como uma dica para a gente. Que equação é essa? Então, vamos lá. Nós temos uma equação que é assim. Quando, né, então aqui é, vamos dizer, a minha primeira hipótese, né? Quando eu tenho dois termos sendo subtraídos, então uma subtração, e elevo essa subtração ao quadrado, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? O que é que eu tô notando? Se a gente olhar para a equação azul, que é a equação 3A, ela também tem três termos e está vendo que ela tem um sinal menos antes do segundo termo, né, da segunda parcela, ela tem um sinal menos também, tá? Agora, quem seria o a ao quadrado? Então, o a ao quadrado, ele seria o x à sexta, concorda? Tudo bem? E quem seria o b ao quadrado? O b ao quadrado seria o 1. Ok? Então, se der certo esse caso de fatoração, eu começaria por aqui. Agora, tudo bem, aí eu posso fazer umas contas aqui para gente, que são quais? Né? Então, vamos lá. Se a ao quadrado é x à sexta, a gente pode extrair a raiz quadrada de ambos os lados ou fazer o seguinte, ó. A ao quadrado é igual. O que é que seria o x à sexta se eu evidenciasse um quadrado? Você vai entender o que é esse negócio de evidencial. Se eu colocar assim, ó, x ao cubo ao quadrado, ele vai dar x à sexta. Concorda? Então, o a é x ao cubo. Porque se eu colocar o a ao quadrado, eu teria que colocar o x ao cubo ao quadrado. E aí daria certo. Daria a ao quadrado igual a x à sexta. Da mesma forma, o b ao quadrado é 1. Então, b é 1. O b poderia ser o 1 ou menos 1. Eu posso até colocar aqui, ó. Ou b igual a menos 1. Por quê? Porque menos 1 ao quadrado também dá 1. Certo? Então eu ficaria com essas duas coisas aqui. Tá? Tendo essas duas coisas, eu vou de novo aqui onde tem a menos b ao quadrado e vou fazer o seguinte. Vou fazer a minha checagem. Então eu vou fazer assim, ó. No lugar do a, eu vou colocar x ao cubo. Vou deixar o menos e vou colocar o b igual a 1. E vou elevar ao quadrado. Bom, se eu fizer isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o quadrado do primeiro, então x à sexta, menos duas vezes o primeiro, que é x ao cubo, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo. Ora, 2 vezes x ao cubo vezes 1 é 2x ao cubo. Então isso aqui ficaria x à sexta menos 2x ao cubo mais 1. E aí eu voltei para a expressão que a gente tinha. Ou seja, então a forma fatorada dela é essa forma aqui, ó. X ao cubo menos 1 ao quadrado.
Então a gente pode colocar aqui assim, ó. Então isso aqui é x ao cubo menos 1 elevado ao quadrado. Você entendeu a minha lógica aí desse negócio? Beleza. Então vamos separar aqui para a gente fazer a letra B. Então vamos lá. Na letra B já é menor, né? A letra B eu só tenho dois termos. Então a gente já tem que tomar um cuidado porque a gente não vai fazer por isso que a gente... Isso que a gente fez é o chamado trinômio do segundo grau. Por quê? Porque está elevado ao quadrado, tá? Esse daqui não vai ser bem um trinômio. Por quê? Porque ele só tem dois nomes, vamos dizer assim, tá? E aí, a gente tem uma coisa aqui que a gente já conhece. Quer ver? Ó? Eu vou botar aqui x à quinta menos 9x ao cubo. E tem uma coisa aqui que é uma dica que a gente já conhece. Quando a gente tem, ó, por exemplo, a mais b vezes a menos b, ou seja, uma soma multiplicado por uma subtração, a gente sabe que isso aqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Note que as formas são muito parecidas. O x à quinta menos 9x ao cubo é muito parecido com a ao quadrado menos b ao quadrado. Mas tem um problema. Tem um problema. Note que os expoentes aqui eles não são pares. Eles são expoentes ímpares. E aí, como é que eu vou fazer o quadrado de x à quinta? Oh, desculpa, a raiz quadrada de x à quinta? A gente não vai encontrar. Então, a gente, de repente, deve ir por outra dica, de colocar em evidência os termos que são comuns. Eu vou fazer exatamente isso. Então, a gente tem aqui x à quinta menos 9x ao cubo. Beleza? Aí eu vou colocar o MDC em evidência. Lembra, ó, o MDC são os termos comuns com o menor expoente. Isso aqui vai fazer com que eu venha para x ao cubo em evidência. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 9. É tanto que, se a gente aplicar a distributiva, ó, x ao cubo vezes x ao quadrado, repete a base e soma os expoentes. A gente vai ficar com x à quinta. X ao cubo vezes menos 9. Menos 9, x ao cubo. Então, né? Então a minha evidência aí, ela deu certo. Aí, olha que coisa legal. Isso aqui, esse negócio aqui, que está dentro do parêntese, eu posso sim colocar nesse formato aqui, ó. Por quê? Porque veja que x ao quadrado é o quadrado de x. E 9 é o quadrado de 3. Então, eu faria o seguinte, viria para cá, ó. X ao cubo eu só repito. E o x ao quadrado menos 9 eu posso fazer assim, ó. X mais 3 vezes x menos 3. E aí lembra, se eu multiplicar x mais 3 por x menos 3, o produto disso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí eu volto para o x ao quadrado menos 9. Tudo bem? Então, ó, esse daqui a gente pode colocar x ao cubo, x mais 3 vezes x menos 3. E a gente resolve. Lembrando uma coisa que eu não falei aqui, mas porque a gente já teve na outra aula e eu sei que você lembra disso, fatorar significa transformar algo em multiplicações. Por quê? Porque lembra que cada parte da multiplicação é um fator. É por isso que fatorar é transformar em multiplicações. Tudo bem? Então, só um lembrete aí para, né? Eu deveria, inclusive, ter feito isso logo no início, mas eu sei que você lembra disso aí. Então, vamos aqui agora para 3C. O que é que a 3C mostra para a gente? Então, 3C, ela mostra a seguinte expressão. A quarta menos B a quarta.
essa daqui, Andressa, essa daqui tá muito boa para a gente fazer. Por quê? Aí, ó, vou resgatar aqui o que a gente fez. A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Então, agora eu consigo localizar o seguinte. Olha os expoentes. Eles são pares. E aí já fica melhor. O que é que então... aqui eu coloquei A mais B, deixa eu até fazer um negócio aqui, porque a questão já traz o A e o B, então deixa eu modificar aqui para a gente fazer as igualdades que eu preciso fazer, tá? Então, vou só mudar as letras aqui. Vou botar C e D para que a gente tenha uma lógica boa aí para fazer. Então, ó, CD e C menos D. Isso. E aqui vai ficar C ao quadrado menos D ao quadrado. Isso. Então, ó, o que é que seria o nosso C ao quadrado? E o que é que seria o nosso D ao quadrado? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui. O C ao quadrado da gente seria A elevado à quarta. E o D ao quadrado seria o B elevado à quarta. Isso. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. C ao quadrado é igual a elevado à quarta. E isso já nos mostra que C ao quadrado é igual a ao quadrado elevado ao quadrado. E, por consequência, o C é A ao quadrado. Isso aqui eu poderia fazer assim. Extrair a raiz quadrada aqui e extrair a raiz quadrada aqui. O resultado vai dar o mesmo, certo? Mas é que eu estou evidenciando isso aqui, ó. A minha ideia é evidenciar isso aqui, ó. Quem que está ao quadrado aqui? É o C. Quem que está ao quadrado aqui? É o A ao quadrado. Portanto, o C é o A ao quadrado. Ok? É esse tipo de lógica que eu estou fazendo aqui para ficar mais fácil, tá? E o D ao quadrado é o B à quarta. E aí, por semelhança ao que a gente já fez em cima, o D vai ser B ao quadrado. Certo? Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. A à quarta menos B à quarta vai ser assim. C mais D vezes C menos D. C ao quadrado menos D ao quadrado. Mais D, né? Desculpa. Mais D. B ao quadrado. Aí agora, C, que é A ao quadrado, menos D. Quem é D? B ao quadrado. E aí, ó, fatoramos. Certo? Então, ela é mais tranquila porque ela já veio no formatinho certo. A outra complicou porque ela tinha os expoentes ímpares. E aí, quando tem um expoente ímpar, ímpar realmente fica mais trabalhosa, né? A gente precisa ter um trabalhinho a mais lá. Agora vamos para essa outra aí, que essa outra, ela aparentemente não se enquadra em caso nenhum, mas quando a gente vai ver com mais atenção, ela não está tão complicada assim. Deixa eu só subir essa questão aqui. Exatamente, exatamente. O negócio da matemática é você agir com calma e atenção. Se você tiver calma e atenção, você resolve muita coisa em matemática. Não pode desesperar. Se você desesperar, aí não tem acordo, né? Então, essa é a 3D. 3D. Beleza. Então, a 3D traz assim, ó, M8 menos 1. Ok? Veja, eu vou começar de novo pela intuição da gente. A dica é a gente fazer aquele tal de A mais B vezes A menos B. Por quê, né? Por quê? Porque isso aqui resulta só em dois termos, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Concorda? Então, é o mais próximo que a gente tem, porque se a gente fosse fazer o quadrado da soma, teríamos que ter três termos. Se a gente fosse fazer o quadrado da diferença, teríamos três termos. Então, esse daqui é o mais próximo, tá? Agora, o que é que eu devo lembrar?
Eu devo lembrar que 1 elevado a qualquer número é 1. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, está valendo. Porque 1 elevado a 2 é 1. Ou seja, eu não estou modificando o valor da expressão. Eu estou modificando somente a apresentação da função, da expressão, certo? E aí fica fácil. Por quê? Porque, ó, se eu associar o a ao quadrado e o b ao quadrado a esses números aqui que eu vou colocar agora, ó, o a ao quadrado seria o m8. E o b ao quadrado, 1 ao quadrado, faço a mesma lógica que a gente fez anteriormente. Então vai ficar assim, né? A ao quadrado é m elevado a 8. Se a gente extrair a raiz quadrada do a ao quadrado, fica a. Se a gente extrair a raiz quadrada do m elevado a 8, ficamos com m à quarta. A mesma coisa com o b ao quadrado. Ele é igual a 1 ao quadrado. Se a gente extrair a raiz quadrada do b ao quadrado, b. Extrairmos a raiz quadrada do 1 ao quadrado, 1. Então já temos o a e o b. Aí a gente volta para a expressão. Então, o m elevado a 8 menos 1, ó, eu não vou colocar o 2 mais porque não precisa, tá? Vai ser a mais b, m à quarta mais 1, vezes a menos b, m à quarta menos 1. Eu esqueci de fazer isso nas outras, mas se a gente fizer aqui a distributiva, ó, m à quarta vezes m à quarta, m a 8. M à quarta vezes menos 1, menos m à quarta. Opa, Luiz, não apareceu aqui, mas temos que ter calma. 1 vezes m à quarta, mais m à quarta. Então, a gente ficaria com uma coisa assim, ó. Vamos lá. M à oitava, que é o produto de m à quarta vezes m à quarta. Menos m à quarta, que é m à quarta vezes menos 1. Mais m à quarta, que é o produto de 1 por m à quarta. Menos 1, que é o produto do mais 1 vezes o menos 1. Olha o que é que ocorre com esses dois aqui, ó. Eles caem. E aí eu fico só com m à oitava menos 1. E aí eu resolvo a minha questão. Então, deixa eu levar essa resposta para lá, né, para a questão em si. Deixa eu só fazer assim. E aí resolvemos. Se a gente aplicar a distributiva em todas, vai dar certo, viu, Andressa? Ó, se a gente aplicar aqui, ó, a ao quadrado vezes a ao quadrado, a à quarta. Então, ó, já chegamos nesse termo aqui. A ao quadrado vezes menos b ao quadrado. Isso vai dar menos a ao quadrado, b ao quadrado. B ao quadrado vezes a ao quadrado, mais a ao quadrado vezes b ao quadrado. Vai cair um com o outro. Mais b ao quadrado vezes menos b ao quadrado, menos b à quarta. Ó, chegamos na expressão. E aqui do outro lado, que eu não fiz na b, também vai dar certo. Então aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 3 vezes x, mais 3x, menos 3x mais 3x cai. 3 vezes menos 3, menos 9. Então a gente volta para cá, ó. Aí quando eu aplico o x3 vezes o x2 e o x3 vezes o menos 9, eu volto para cá. Então tá tudo certo com a prova que a gente está fazendo de aplicar a distributiva aí nesse caso. Tá? Então a gente tem as 4 questões resolvidas aqui.